Eu gosto do que o salmista ele fala lá no Salmo 90, verso 12, quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Deus. Contar o tempo de tal forma, contar o tempo de tal maneira que nós venhamos a alcançar coração sábio, corações sábios, sabedoria. Mas se nós formos parar para pensar, hoje em dia nós vivemos num mundo digital. A forma de contar o tempo, a forma de medir o tempo, ela é incrivelmente precisa. Não era na época do rei Davi, mas ainda assim o homem não alcançou um coração sábio. Nós vivemos numa sociedade, principalmente agora, do século 20 em diante, vivemos uma sociedade pós-moderna. A filosofia da sociedade pós-moderna prega um Deus que não existe, prega um Deus morto. Os principais, ou alguns dos principais filósofos do século 20 declararam a morte de Deus. Essa é a sociedade que nós vivemos. Mas lá em Provérbios 9:10 diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o temor do Senhor. Então, como vamos ter um coração sábio? Como vamos alcançar um coração sábio quando vivemos numa sociedade onde muita gente, onde grande parte da sociedade não reconhece a existência de Deus ou entende que Deus simplesmente morreu? Qual o resultado disso? Caos. Caos, meus irmãos. Uma sociedade sem a referência do divino é uma sociedade que vive em caos. É por isso que nós vemos o que acontece hoje em dia: a corrupção, as guerras, as brigas, as disputas por tudo, por territórios, por dinheiro, por mercado, por capital, as ideologias distorcidas que destroem a família, que destroem a sociedade, que perseguem a igreja, que perseguem o Deus da igreja, o Cristo da igreja, porque nós vivemos um caos, porque uma sociedade sem Deus, uma sociedade que não acredita em Deus, uma sociedade que decreta a morte de Deus, é uma sociedade que não tem mais o limite da moral. Esse é um dos pontos principais da religião. A religião, a fé, ela te impõe um limite ético, ela te impõe um limite de moral. E quando você vive numa sociedade sem Deus, uma sociedade sem princípios de religião, sem os princípios do cristianismo, você vive numa sociedade fadada a perecer. Mas graças a Deus que ainda há um remanescente fiel. Graças a Deus que ainda há uma igreja, que ainda que perseguida, que ainda que combatida, que ainda que em muitos casos ameaçada, mas é uma igreja que ainda dobra os seus joelhos, é uma igreja que ainda ergue as suas mãos aos céus, é uma igreja que ainda ora, que ainda clama para que nós possamos ter uma sociedade que entenda, que compreenda que Deus é Senhor e que nós precisamos dele, que nós precisamos temer a ele para que nós venhamos a ter um coração sábio, um coração entregue a ele.